Meus amigos, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade no nosso trabalho. Segunda parte sobre o placar da votação para Jesus Cristo virar Deus. Sendo assim, a partir da semana que vem, a minha produtora de conteúdo, Manuela Rocha, ficará no comando do nosso canal, enquanto Dom Cildo entrará de férias. Então, ela ficará produzindo os conteúdos para o canal a partir da semana que vem. Então, vamos começar a segunda parte dos trabalhos placar da votação para Jesus Cristo virar Deus. É aqui que surge a religião. Teia de símbolos, redes de desejos, confissões da espera, horizonte dos horizontes, amarras fantásticas das preciosidades, tentativa de transubstanciar a natureza. É composto de itens extraordinários. Há coisas a serem consideradas, como altares, santuários, comidas, perfumes, lugares, capelas, templos, amuletos, colares de livro, segundo o autor Alves, 1986, página 10. É nesse momento que surge o poder de dar nome às coisas existentes, o que Alves chama de realidades naturais. Como as coisas são capazes de existir sem que o homem interfira mais. Com desenrolar do tempo, vai atribuindo nomes e significado para essas coisas. Num caso específico, a religião, ela vai reservando lugares de coisas sagradas e profanas e sempre um reinventar. Diante disso, não se pode compreender a religião como sendo pertencente estritamente ao passado. É preciso lembrar que ela está em sintonia com o mundo contemporâneo e com bens como a posta mata. É no liminar do século IV que o cristianismo passa a ser uma religião aceita dentro do Império Romano, num processo construído e que ganha mais respaldo através da adesão de Constantino ao cristianismo. E esse fato acaba por ser um momento singular na história do movimento cristão, tendo em vista que a partir daí a igreja começa a se organizar de maneira efetiva. O autor apresenta como exemplo da associação da igreja com o Estado a interferência sobre heresias donásticas, onde Constantino acaba de favorecer ao bispo siciliano, trazendo que os donásticos se reconciliem com a igreja de Catargo. É possível acompanhar ao longo do século IV a cristianização do império, se estabelecendo de duas formas. A primeira, com uma série de privilégios que foram concedidos à igreja, e o segundo, sob a forma de repressão aos grupos pagãos, que inicialmente era branda, mas que ganhou corpo principalmente no final deste século IV. Os concílios foram assembleias de signatários eclesiásticos e especializados em teologias, legalmente convocados com o propósito de discutir e regular a matéria, doutrina da igreja e disciplina. Ocorriam de maneira ampla, contando com a presença de vários indivíduos e que remete ao princípio do colegiado, ou seja, cada decisão era votada pelos componentes do clero. Como Eusébio descreveu Constantino, Flávio Valérius Aulérius Constantino passou pelo meio da Assembleia como um mensageiro celestial de Deus, com versos brilhantes como se fossem raios de luz, refletindo o brilho radiante e um manto de púrpura
com esplendor brilhante de ouro e pedras preciosas. Presidiu o concílio, mas não votou, organizando os concílios ao modo do Senado romano. Constantino convidou 1.800 bispos da Igreja cristã, mas um número menor e desconhecidos compareceram, em torno de 318, registrado e preservado no livro de liturgia da Igreja Ortodoxa. Os bispos não viajavam sozinhos, tinha cada um permissão para trazer consigo 2 presbíteros, 3 diáconos e padres católicos. Para esta ocasião, o imperador Constantino, que ainda não havia sido batizado, facilitou a participação dos bispos, colocando à disposição os serviços do exército imperial para as viagens e translados, oferecendo seu palácio de Nicéia de Betínia, que estava perto de sua residência em Nicomeia, desejando que a igreja estivesse unida nesta ocasião com o império. Constantino estava ligado diretamente com a elite cristã, passando a conceder privilégios, agindo de modo a favorecer a igreja, com doações de dinheiro, terrenos e financiamento de igrejas em Roma e em Jerusalém. Pensar no mundo romano agora cristão com a liberdade religiosa criava para os cristãos um ambiente novo, e daí surgiu a necessidade de se passar a experiência religiosa como sendo parte integrante de todos os aspectos da vida humana, na política, sexualidade, na cultura e etc. É pensar em Deus cristão e seu lugar no mundo. Ao longo desse capítulo, irei apresentar a discussão sobre o imperador que é considerado responsável pela ascensão do cristianismo, o início de seu processo de institucionalização dentro do Império Romano. Constantino e a Igreja. Segundo Silva, no livro de 2010, os pesquisadores que se aproximavam das questões políticas e religiosas que envolvem o Império Romano e a religião cristã encontram o período de Constantino o ponto de inflexão do relacionamento do poder imperial e os cristãos. Em segundo momento, Constantino é visto como um imperador com preocupações místicas, que encontra na religião cristã o sentimento de submissão para a sua vida. Em outros momentos, é visto como se utilizou do cristianismo para fortalecer seu próprio poder político. No início do século IV, foi marcada por grandes perseguições movida pelos imperadores de 303 a 313, no qual os cristãos perderam seus direitos civis e muitos foram presos, torturados e mortos, situação que é interpretada por muitos autores da época como algo próximo a uma guerra civil, segundo Della Torre, 2011, página 24. Através do Édito de Milão, este imperador assegurou aos cristãos que pudessem exercer livremente seu culto por toda a extensão do império. Quanto à realização do concílio de Nicéia e do Édito de Milão, não existia dúvidas com relação à existência, como já mencionamos anteriormente, e que é questionada por alguns estudiosos, e as movimentações e o porquê o fascínio do imperador à religião cristã. E diante disso, tem sido travado diversos debates. Dentro desses debates está também a discussão de que Constantino teria sido uma mácula do cristianismo, questão essa que o escritor Leandro Rust contrapõe. No envolvimento da Igreja Católica nos assuntos mundanos, produz uma das mais espécies cruéis armas ideológicas da história da humanidade. Os piores interesses eram marcados por argumentos teológicos,
as mais implacáveis formas de exploração eram vestidas com roupagem santa e suportada por milhões como finalidade de um rebanho. O homem, nessa época, não conhecia a sua liberdade. Segundo Russi, 2015, página 78. No ano de 312, quando César Constantino gravou as iniciais do seu nome de Cristo nos escudos do seu exército e se impôs como um império dividido pelas lutas civis, tudo mudou para Constantino. Era um tempo novo que teve início. De acordo com Russi, 2015, página 78, o reinado de Constantino acabou por desencadear dois processos em momentos simultâneos. O primeiro, cristianização do Império Romano, e segundo, a institucionalização da religião cristã. Nesse sentido, as comunidades cristãs passaram a ser assuntos públicos. Os benefícios aos cristãos ganhavam assim uma natureza dual, ou seja, o Estado lança sobre os grupos cristãos uma espécie de tutela. Exemplo disso pode ser apontado como: no momento em que as terras eclesiásticas passaram a contar com a isenção de pagamento dos impostos, taxas, o clero assumiu sua subordinação à lei romana. A essa altura dos acontecimentos, o imperador controlava os bispos cada vez mais, reconhecendo como sendo partes da hierarquia governamental. Temos agora dois momentos: cristianismo primitivo e cristianismo pós-Constantino. O primeiro termo é encontrado em livros, sites e revistas que adotam o tema e remontam esse período como sendo aquele vivido pelos discípulos de Jesus de Nazaré. Lembrando que os períodos do século I ao século III depois de Cristo, momento em que era possível observar uma quantidade de cristianismo significativo. Isto não representa um mal para a religião, ou melhor, não existia até aí uma religião homogênea. No cristianismo primitivo, segundo essa tendência que se vê Constantino como um ponto de ruptura, o movimento cristão era uma religião marginalizada, afastada das questões políticas, ou seja, figurava como uma religião dos oprimidos. A figura de Constantino está associada com a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano, momento em que acaba por corromper o cristianismo segundo a lógica do cristianismo primitivo. Mas essa ideia de que o cristianismo só entra em contato com a polícia no século IV não pode ser levada com verdade. Haja visto documentos que evidenciam a mácula desde o tempo em que as comunidades cristãs começaram a surgir e se organizar. É preciso ter em mente que os cristãos antes do século IV já se envolviam em política e não era tão inocente quanto as questões do poder. Compreendemos a religião cristã no período dentro do seu contexto, com homens e mulheres experimentando a vivência cristã de um território heterogêneo, político e culturalmente. A relação com Constantino e a Igreja se estreitaram ao ponto de convocar o concílio em 325 a fim de resolver questões internas da Igreja que começavam a se transformar, deixando o sentido de ser somente uma comunidade com pessoas, partindo da vida em comum. A partir deste momento, o cristianismo começa a se organizar tanto nas questões dogmáticas como nas hierarquias eclesiásticas. O concílio tornou-se mais conhecido da história da Igreja. Isso se deu, em parte, ao acontecimento do alvorecer do século IV, que foi a conversão de Constantino ao cristianismo. Sem dúvida, a partir desse momento, observa-se uma transformação
na organização da religião cristã. Essa mudança pode ser observada na relação com o Império, que passou a ter a Igreja de uma forma que concedia benefícios que, de certa medida, possibilitou o fortalecimento do cristianismo. Isso pode ser compreendido como ponto de partida para o processo de institucionalização da Igreja que se estendeu pelos séculos seguintes. De acordo com Carvalho Júnior, 2011, já se especulava durante algum tempo a realização de um concílio de grande abrangência, a fim de resolver impasses entre as comunidades cristãs, por dois motivos. O primeiro, referir-se à data da celebração da Páscoa. E o segundo, dizia-se a respeito das condutas e penalidades para os pecados que existiam de região em região. Quer dizer que os pecados não eram observados da mesma maneira por todos os cristãos na época. Cada religião colocava um pecado de maneira diferente. O Concílio de Nicéia ainda manteve reunidos por um mês, pelo menos, após a expulsão dos que foram condenados no concílio, como Atanásio do partido ariano. Passadas as discussões sobre a divindade de Jesus, Constantino e os bispos ocuparam-se de tratar as questões administrativas da Igreja. De acordo com o autor, quanto às questões de necessidade de reforma administrativa, não havia dúvida que era necessário, mas a Igreja agora passava a ocupar um lugar potencial no governo do Império. Exemplo da necessidade era que até esse momento existiam vários grupos cristãos espalhados pelo Império. Os bispos, padres e diáconos circulavam de uma igreja para outra, sem haver limites claros. Assim, além do mais, os clérigos excomungados de uma província podia voltar e atuar em outra localidade. Ou seja, o que existia neste momento era uma igreja separada. Isso resultou no cânone 5 do concílio. Robespierre, 2000, o processo de ordenação e indicação do clero ocorria de modo irregular e não havia controle quanto às questões de aptidões e qualificação para o serviço sacerdotal e episcopal. Isto, no fim, foi admitido no cânone 6. Os resultados das ordenações eram muito escandalosos. Por exemplo, caso de um homem que era considerado financeiramente ou sexualmente corrupto, era ordenado padre e posteriormente eleito como bispo. Em termos de comparação, o sacerdote cristão era bem menos organizado que o sacerdote pagão. Isso, de acordo com Robespierre, na concepção de Constantino, era intolerável um pagão ter mais organização do que o cristão. Ou seja, a Igreja decididamente precisava romper por dois motivos: o paganismo e o judaísmo, e por ordem na casa. Segundo Robespierre, 2001, página 113. Com o resultado do concílio, ficou definido por aclamação que o arianismo seria rejeitado e que a redenção pregada pelo diácono Atanásio seria a base constitutiva do que se convencionou como Credo de Nicéia, confirmando a união do cristianismo e a divindade de Jesus Cristo, e que, corroborado no Concílio de Constantinopla, no ano de 318, 56 anos após. Finalmente, e assim foi feito, a maioria dos bispos acompanhava Constantino na votação e foram adotados 20 cânones, ou seja, 20 leis que acabaram por determinar a organização da Igreja e o comportamento dos clérigos. E assim estamos terminando essa parte. Curtam, comentem, inscreva-se no canal e toque o sininho. A partir deste momento, eu vou tirar minha tela, os comentários, e o canal vai ficar
no comando da Manuela Rocha, nossa produtora de conteúdos para a internet. Ela vai ficar responsável. Eu estou viajando para a Argentina, Palermo, Chile e Mendonça, a terra do vinho, tomando bom vinho, passar o Natal lá. Para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, e um beijo, felicidade para todos, que o ano de 2024 seja próspero, com muita saúde, com muita felicidade para todos nós.